Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam bem-vindos ao nosso Café com Prosperidade, nosso bate-papo de segundas, quartas e sextas, falando sobre temas relacionados à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. E hoje eu gostaria de conversar sobre uma das coisas que mais atrapalham o crescimento das pessoas, mais atrapalham elas alcançarem seus objetivos, realizarem seus sonhos ou se tornarem quem elas nasceram para ser. Talvez seja um dos elementos que, se a gente tirar da nossa vida, a gente vai perceber que o restante flui igual um rio quando você tira aquele dique, aquelas pedras que estão simplesmente segurando a água. E o pior é que a atualidade, ela tornou isso algo muito mais frequente do que o que a gente imagina. O nosso mundo atual tem várias coisas positivas, várias coisas interessantes, mas nesse aspecto específico, ao mesmo tempo que ele cria muitas oportunidades, ele nos traz um desafio, que é o desafio da maturidade, né? Eu fico pensando sobre isso, porque a minha concepção não é de que a gente tem um mundo pior do que o que a gente tinha antigamente, mas é, sem dúvida alguma, um mundo que exige mais maturidade. Sem dúvida alguma, o mundo atual exige de nós mais maturidade, porque as coisas são muito mais complexas. Imagina se você tivesse que descrever o seu dia a dia para uma pessoa que vivesse há 200, 300 anos atrás, a dificuldade que seria para você dizer coisas simples, né? Olha, eu acordo de manhã, ligo a luz, abro a torneira, tomo um banho, pego meu celular, consulto a internet, vejo a minha agenda, respondo e-mails, WhatsApp. Como é que a gente explicaria isso para uma pessoa que vivesse há 300 anos atrás? O nosso mundo ele é muito diferente e ele exige de nós um nível de maturidade muito maior para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, alcançar os nossos sonhos e se tornar quem a gente nasceu para ser. Porque ninguém veio nesse mundo simplesmente para sobreviver. Todos nós viemos aqui para prosperar, para deixar frutos, para compartilhar com outras pessoas algo que possa também ajudá-las a crescer. E quando a gente pensa nesse grande desafio que nós vivemos na atualidade, eu gosto sempre de contrapor isso, né? O desafio ele é um sinal de que existe uma oportunidade maior. E na medida em que a gente consegue vencer esse desafio, a oportunidade ela se torna muito mais interessante, muito mais ao alcance das nossas mãos. E o que, que significa isso? Eu vou tentar traduzir, o que é um conceito relativamente complexo, mas eu traduzir uma figura de linguagem que talvez só o pessoal que é mais ou menos da minha idade vai conseguir entender muito bem, que é o conceito de ruído e sinal. Vou falar um pouquinho sobre essas duas coisas. Né? Ruído e sinal. Vocês se lembram do rádio do carro? Quem tinha rádio do carro, ou quem tinha rádio em casa, né? Aquele rádio que tinha o dimmer, né? Aquele seletor que você tinha que ficar ajustando a estação. Lembra como era às vezes difícil ajustar, mas você ia tentando, né? Até chegar no ponto certo. Enquanto você não chegava, faltava um pouco aquela posição exata da estação, ficava um monte de ruído, de chiado, passava, ficava também aquele chiado, e até que você tinha que fazer aquele ajuste fino. Quando você conseguia ajustar, aí sim você podia ouvir sua música, você podia escutar sua notícia, você podia interagir com aquele conteúdo, né, do ponto de vista de absorver, né, de uma maneira mais clara. E essa noção de ruído e sinal, ela pode nos ajudar a entender uma coisa muito importante na nossa vida, que a vida de todos nós tem também muitos ruídos e sinais. E o problema é que hoje a gente vive num mundo com um volume de ruído absurdo. O que, que significa esse ruído absurdo? São aquelas coisas que te distraem, que te dispersam, que te tiram do foco daquilo que você precisa fazer. Aquelas coisas que podem parecer interessantes, mas a hora que passa não fica nada. Você não saiu dali com nenhuma ideia, com nenhuma ação, com nenhuma coisa que te transforme, que te ajude a avançar. Ou seja, a gente tem um mundo hoje repleto de ruídos. E a gente também tem muitos sinais. Só que se a gente ficar prestando atenção nos ruídos, se a gente ficar simplesmente girando o botão do rádio, sem a gente sintonizar naquela frequência certa da estação de rádio, a gente vai acabar simplesmente perdendo tempo, energia, recursos. E o que é sinal na nossa vida? Né?
Sinal é aquilo que te aproxima dos seus objetivos. Sinal é aquilo que te faz uma pessoa melhor. Sinal é aquilo que faz você avançar na direção dos seus sonhos. Sinal é aquilo que te burila, aquilo que te torna uma pessoa mais forte, mais assertiva, mais confiante, aquilo que te ajuda a avançar, a se tornar quem você nasceu para ser. E separar o que é sinal do que é ruído na nossa vida é fundamental. Porque quando a gente consegue separar o que é ruído na nossa vida e o que é sinal, a gente começa a se concentrar no sinal. A gente começa a fazer aquilo que vai nos ajudar em relação ao alcance daquilo que você está buscando, seja o que for. Tá? De repente você pode estar buscando melhorar a sua vida financeira, é um tema que a gente fala muito aqui no Prosperidade Real, mas pode ser que você esteja buscando melhorar seus relacionamentos, que você esteja buscando melhorar a sua gestão de tempo. Né? O Haroldo está fazendo um evento extraordinário agora sobre gestão de tempo. Pode ser que a gente esteja buscando melhorar a nossa saúde. Então, existe, quando você busca assim, o que é sinal, sinal não é sinal para todo mundo. Sinal é sinal para você. O que é que te ajuda a avançar, o que é que te ajuda a caminhar, o que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. Agora, aqui tem um pequeno detalhe que eu acho interessante, e eu que acompanho muito o mundo financeiro, analiso o mundo das finanças, tendências, e o que não falta na atualidade é notícia, né? Todas as pessoas estão falando sempre sobre muitas coisas, tem sempre uma novidade, tem sempre outras coisas. Torna-se muito difícil, às vezes, a gente separar o que é ruído do que é sinal no campo das finanças. E como tem muita informação, tem assim a internet, se você ligar o seu celular e começar a passear pelo feed de notícia, começar a olhar as redes sociais, você pode passar às vezes um dia inteiro recebendo notícias e no final do dia não ter nada de útil, nada que te ajudou a compreender, nada que te ajudou a avançar. E por que isso acontece? Existe uma característica no nosso cérebro que a gente precisa lembrar sempre dela, tá? Sempre dela. Se você tiver aqui, se você recebesse um manual de instruções do seu cérebro, esse órgão extraordinário, tem um ponto ali que viria escrito em primeiro lugar e que a gente precisa entender para a gente poder operar melhor. Diz o seguinte: esse órgão vai sempre prestar atenção, vai dar mais atenção em coisas ruins, em possibilidade de ameaça, em problemas. Então, utilize com cuidado, utilize com moderação, porque o nosso cérebro ele vai estar a todo momento buscando mais problemas do que soluções. E por que isso acontece? Porque no ambiente em que a gente foi criado, se você não prestasse atenção numa oportunidade, vamos imaginar que você está passando pela floresta e tem ali um ninho de aves com ovos que você podia se alimentar, mas você não viu o ninho. Ok, passou, não viu o ninho, não viu os ovos e ok, caminhou lá na frente e arrumou outra coisa. Agora, se você está olhando lá na frente, se você está buscando aquele andar pela floresta, de repente aparece um sinal de um predador, de um animal feroz, e você não presta atenção naquilo, você poderia perder a vida. Então, o nosso cérebro ele foi treinado para prestar atenção em problemas, em dificuldades, em ameaças. Entre uma oportunidade e uma ameaça, o nosso cérebro vai estar muito mais concentrado nas ameaças. Isso é um mecanismo evolutivo. Isso é algo que nós crescemos, a gente se desenvolveu. Por quê? Porque isso nos ajudou a sobreviver. E é um mecanismo extraordinário para nos ajudar a sobreviver, mas ele não é não tão bom para nos ajudar a prosperar. E muitas pessoas na atualidade estão ficando viciadas em problemas e em dificuldades. E hoje eu quero te ajudar a separar o que é ruído do que é sinal quando a gente fala desse mundo que tem tantas oportunidades e tantas dificuldades. Então vamos lá. Quando a gente fala o que são ruídos na nossa vida, quando a gente entende que o nosso cérebro ele foca mais nos aspectos negativos, tá? Ruído na nossa vida é aquilo sobre o qual você não tem controle e que não te ajuda a agir melhor. E eu queria separar essas duas coisas para a gente entender em profundidade elas. Se você ouve uma notícia, se você lê um livro, se você tem uma conversa
e essa conversa, ela te mostra um monte de coisa que pode ser relevante, que pode ter seu papel, que pode ter as suas implicações, mas sobre as quais você não tem controle, isso é ruído. Isso é ruído. E se você prestar atenção no ruído, o que vai acontecer é que você vai ficar mais distante dos seus objetivos. Outra coisa que é ruído é aquilo que te joga para baixo, aquilo que não te ajuda a ter energia, aquilo que te denigre, aquilo que te deixa desmotivado, desmotivada, aquilo que você, depois de ter recebido essa informação, parece que você tem menos disposição para realizar o que você precisa fazer. Isso também é ruído. Porque tem muitas coisas que a gente decide fazer que não são fáceis, que não são tranquilas, que vai exigir esforço, disciplina, mas de repente vem alguém e despeja aquela caixa de ruídos em cima da gente. Ah, não, você não vai dar conta, você já passou da idade, isso não é para você. Não, mas quem você está achando que você é? Não, mas você não tem conhecimento suficiente. Tudo isso é ruído. Tá? Tudo isso é ruído. E quando você separa o que é ruído do que é sinal na sua vida, você começa a avançar de uma maneira muito mais firme, consistente, disciplinada, segura e, por incrível que pareça, mais fácil, mais prazerosa. Então, se a gente está diante de uma coisa que nos é oferecida, seja pelas redes sociais, seja numa conversa, seja uma informação que chegue de outra forma, a gente precisa separar. E uma boa estratégia prática para a gente colocar é o seguinte: isso é ruído ou isso é sinal na minha vida? Isso que eu estou fazendo agora é ruído ou é sinal? Me ajuda a avançar? Me ajuda a crescer? Me ajuda a ficar mais animado, mais animada, mais confiante, mais seguro? Ou isso está trazendo algo que vai me deixar para baixo, desanimado, desanimada? Se a gente perceber que a gente está diante de um ruído, o que a gente tem que fazer? Chegar lá e dar uma ajustadinha naquele sintonizador. Vamos mudar um pouquinho? Vamos ajustar isso aqui? Vamos conectar com o que é sinal na minha vida? E vamos deixar o ruído, o barulho, o chiado para trás? Quando a gente começa a pensar dessa forma, sabe? Olhar para aquilo que eu estou fazendo, isso aqui é um sinal, isso é algo que está me ajudando a avançar, ou isso é um ruído? A gente começa a mudar a nossa vida financeira, os nossos relacionamentos, a gente começa a mudar a nossa postura no mundo, a gente começa a mudar, inclusive, a nossa saúde, viu? Porque às vezes a gente começa a falar assim, e esse prato de comida aqui? É ruído ou é sinal para o que eu estou querendo? Né? Está me ajudando ou está atrapalhando? Mas, sobretudo, quando a gente está querendo buscar melhoria na nossa vida financeira. Porque muitas atividades podem ser atividades, mas não são coisas que vão trazer resultado. Existem pessoas que estão cheias de ideias, têm 500 ideias no dia, mas não conseguem implementar nenhuma delas. E as próprias ideias começam a se tornar ruídos na vida da pessoa. Porque ela começa a ter uma ideia, e aí a hora que ela vai para a parte de execução daquela ideia, surge uma outra ideia. Aí ela volta para o outro lado. Aí começa a dispersar uma coisa, outra, outra, e aí no final do dia a vida passou com uma série de ideias ruidosas e ela não conseguiu realizar nada. Então, separar o que é ruído e o que é sinal na nossa vida. Separar o que é ruído. Sinal é o que te faz avançar, o que te dá mais segurança, o que te dá mais energia, o que te aproxima dos seus objetivos, dos seus sonhos. Ruído é tudo aquilo que te afasta daquilo que você quer ter ou de quem você quer ser. Ruído é tudo aquilo que te deixa para baixo, desanimada, desanimado. Então a gente tem esse poder de ir lá e ajustar a estação do rádio da nossa vida para que ele esteja sintonizado com os sinais e não fique simplesmente com chiado. E o chiado, né, não é agradável e a hora que chega no final do dia a gente não levou nada de útil. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse início da nossa semana. A gente separar o que é ruído do que é sinal na busca dos nossos objetivos, quem está precisando melhorar de vida. E lembrando sempre daquele elemento que eu comentei, tá? O nosso cérebro, ele tem uma tendência de focar em problemas. Mas se aquele problema é um problema sobre o qual você não tem ação,
sobre o qual você não tem gerência, você não consegue atuar sobre ele, isso é ruído. Ou se aquilo é uma coisa que te deixa para baixo, se aquilo é alguma coisa que te deixa desmotivado, desmotivada, aquilo também é ruído na sua vida. Então, nós temos todo o direito do mundo de ir lá e ajustar o rádio. Porque, em última instância, a vida que você quer ter, o que você quer viver, depende dessa sintonia que você vai ter com as coisas que são ruído ou sinal na sua vida. Obrigado, Estevão. O pessoal está aqui com a gente. Obrigado, pessoal, por estar participando. Ana Maria sempre conosco. Giovana, JR Salomão. Que bacana, gente. Esse é o objetivo da gente, tá? No nosso Café com Prosperidade, bater esse papo rápido pelas manhãs, né? Segunda, quarta e sexta. E hoje, como a gente trata sempre daquele tema das pessoas que estão querendo avançar, que estão querendo progredir, que estão querendo avançar, eu quis trazer esse tema. Quarta-feira, vou falar sobre uma coisa muito bacana. Vocês já pensaram assim sobre o que é economizar? Eu devo comprar uma coisa que é mais barato, mais caro, de melhor qualidade? Como é que eu posso tomar essa decisão? Quarta-feira a gente fala sobre isso no nosso Café com Prosperidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas decisões de economia, que às vezes não são economia, vamos aprender a separar uma coisa da outra. Pessoal, uma excelente semana para todos, com muita energia, com muita disposição, com muita prosperidade real, legítima e duradoura. A gente se vê quarta-feira. Um abraço.